Boa noite, meus amigos. Estamos de volta na Rede CNT para mais um Jogo do Poder. E hoje eu tenho um prazer grande de receber aqui o nosso amigo João de Lira Cavalcante Neto, o Lira Neto, jornalista que lançou talvez a obra mais importante sobre Getúlio Vargas, a trilogia do Getúlio. E nós vamos conversar durante 3 domingos seguidos com o Lira Neto, tratando em cada programa de um volume da obra. Antes de mais nada, eu queria saber o seguinte: você é jornalista, passou por redações de jornal, teve uma experiência interessante nessa atividade profissional, foi professor, deu aula e acabou se enveredando pelo ramo das biografias. Né? Você já fez aqui, ganhou o Prêmio Jabuti de 2007 com O Inimigo do Rei, uma biografia de José de Alencar. Depois, Maísa, Só numa Multidão de Amores. Castelo, A Marcha para a Ditadura. E a trilogia do Getúlio. Mas tem também Padre Cícero, que é interessantíssimo. Poder, Fé e Guerra no Sertão. E a que mais ganhou as ruas, se popularizou mais, afinal de contas, foi a trilogia do Getúlio. Primeiro eu queria saber o seguinte, Lira, por que um cearense se mete a escrever a história de um gaúcho, aliás, o gaúcho mais ilustre do Brasil? Eu gosto de encrenca. Eu gosto de encrenca e grande, eu não gosto de encrenca pequena. E, na verdade, biografar Getúlio sempre esteve no meu horizonte de perspectivas e, pelo menos, de desejo. Né? Ele é um personagem fundamental na história do Brasil, não preciso dizer isso. Mas ele dava um jeito de entrar nos meus livros anteriores de um modo ou de outro. Quando eu fiz a biografia do Castelo, A Marcha para a Ditadura, que foi lançado em 2004, exatamente nos 40 anos do golpe militar, o Getúlio é um personagem que aparece ali inevitavelmente, né, quando o Castelo vai para a Itália, né, junto com a Força Expedicionária Brasileira, quem estava no poder era exatamente Getúlio. Então tem toda a participação do Castelo, contrário, inclusive, à Revolução de 30, portanto anterior à guerra, ou seja, esses personagens se cruzaram em vários momentos no livro sobre Castelo. No livro do Padre Cícero, o Getúlio volta a aparecer no último capítulo, né, quando, ali nas vésperas da Revolução de 30, né, quando começam a circular pelo interior do Nordeste os panfletos da Aliança Liberal, e que tinha como símbolo a bandeira vermelha, né, e o Padre Cícero fez circular um ofício pela população sertaneja dizendo que a Aliança Liberal e o Getúlio Vargas eram a reencarnação da besta fera que vinham para implantar... Era coisa de comunista. Era coisa de comunismo, vinham para implantar o comunismo no Brasil. O Getúlio, anticomunista, ferrenho, né? Positivista. Positivista e tudo mais. Mas o fato é que o Getúlio aparecia nos meus outros livros, e eu acho que o Getúlio não pertence ao Rio Grande do Sul. Getúlio, que me perdoem os gaúchos, Getúlio pertence à história nacional. Né? Então, quando eu estava ali perto de completar meus 50 anos, eu disse, está na hora de enfrentar esse desafio, de biografar Getúlio. E tem um detalhe que talvez seja interessante dizer, quando eu ofereci o livro para a Companhia das Letras, eu tinha terminado o meu livro anterior, exatamente sobre o Padre Cícero, e o Luiz Schwartz, né, o editor da Companhia das Letras, me faz a pergunta clássica. E aí, qual é o próximo livro? Né? E eu sabia que o Luiz queria uma biografia do Getúlio no catálogo da editora, né? Que é uma editora que tem um catálogo de biografias esplêndido, né? Inclusive de biografias internacionais e tudo mais. E aí eu disse, olha, Luiz, eu sei que você quer uma biografia do Getúlio porque 2 amigos meus me falaram que foram sondados, chegaram a topar e depois desistiram. Eu topo. Se você me der a oportunidade de biografar o Getúlio, eu topo. Imediatamente ele disse que sim, e disse, vá para casa e me traga daqui a algum tempo uma espécie de um projeto em que você diga que livro é esse que você vai escrever sobre o Getúlio. Bom, ficou uma coisa extraordinária, né? Quem olha assim pensa, a primeira impressão que dá isso é pesado, né? Pesado.
Pois é. Não só pelo tamanho, mas pelo... Uhum, E depois quem começa a ler sabe que não há nada mais leve de leitura do que isso aqui. Mas quanto tempo demandou, né? Você gastou quanto tempo da tua vida para produzir essa obra? Foram em regime de dedicação exclusiva, foram 6 anos de trabalho, né? Inclusive, quando eu liguei para o Luiz para dizer que estava com o projeto pronto, eu disse para ele, olha, eu não vou mais escrever um livro sobre o Getúlio. Ele disse, poxa, o terceiro que desiste? Eu disse, não, você não entendeu. Eu não vou escrever eu vou escrever 3, porque a única forma de contar a história de um personagem tão múltiplo, né, tão controverso, com tantos episódios, só cabe em 3 volumes. Agora, quanto à forma do livro, eu sou jornalista, Rocha, então eu tenho como dever do ofício, quase como uma missão de fé, uma profissão de fé, como jornalista, tentar decodificar conteúdos complexos para uma parcela mais ampla de leitores, né? E o grande problema que está nessa tarefa é que você não pode cair em simplificações. Você tem que ser esse tradutor, mas ao mesmo tempo você não pode simplificar. Você tem que utilizar de todo um trabalho na busca, inclusive no rigor na apuração, foi uma apuração rigorosíssima que se estendeu para vários países, além do Brasil. Esse livro teve pesquisadores contratados para fazer pesquisas em Londres, em Washington, em Roma, em Berlim, em Buenos Aires e em Montevidéu, né? Todos os países que de uma maneira ou de outra tiveram uma relação com o Brasil que eu achava que renderia um bom material para o livro, eu recorri aos arquivos desses países. Né? Roma, exatamente, né? Então, e no Brasil foram inúmeras instituições, inúmeros arquivos públicos e privados, tanto é que cada volume desse, pelo menos no primeiro volume, são quase 80 páginas de referências às fontes. Sim. Né? Ou seja, o que mostra ali, né, que essa pesquisa isso se repete nos outros dois volumes, né? Exatamente. Ou seja, o que mostra ali que houve uma pesquisa intensa em vários... Eu vou chamar um intervalo e aí nós voltamos no segundo bloco, já entrando no Getúlio, 1882 a 1930. Daqui a pouquinho, não sai daí. Voltamos aos estudos da Rede CNT para a sequência do Jogo do Poder de hoje com Lira Neto. E vamos falar aqui do primeiro volume, Getúlio, 1982 a 1930. Você começa falando do velho Manuel Vargas, dos despojos de guerra, da participação dele na Guerra do Paraguai, aí a formação da família, e aí chega o Getúlio, e você começa descrevendo ele em cima de um umbuzeiro, né, num pé de árvore, dando uma canseira no velho Manuel Vargas e na mãe, por causa de uma arte que ele tinha feito. E ali você já procura começar a traçar um pouco da personalidade do Getúlio, que ia esticando a corda, né, negaciando dos dois lados o tempo todo, e que isso persegue a trajetória da militância dele. Esse terceiro volume, esse primeiro volume você para em 1930, quando acontece finalmente a Revolução de 30, que ele vai ao poder. Então você traça aí a formação da identidade, vamos dizer assim, do Getúlio. Isso. Essa tarefa é uma tarefa mais circunscrita ao Rio Grande do Sul, né? Nesse primeiro volume, para entender o Getúlio posterior, para entender o Getúlio no poder, você tem que compreender quem era esse Getúlio, que até então não era tão conhecido nacionalmente. E até hoje é o período da história do Getúlio menos conhecida, né? É o Getúlio antes do poder. Eu mesmo li e fiquei impressionado com o nível de informações que eu fui recebendo de personagens que se forjaram exatamente nessa... Oswaldo Aranha, Batista Luzardo, figuras... Pinheiro Neto, figuras que... Pinheiro Machado, né? Pinheiro Machado, exatamente. Exatamente. Então, para entender o Getúlio ditador, né? O Getúlio, para entender o Getúlio que instaurou a legislação trabalhista, para entender o Getúlio que fechou o Congresso, para entender todas essas circunstâncias do Getúlio no poder, você tem que se remeter à formação do Getúlio, ou seja, quais são as matrizes ideológicas do Getúlio, né? E no caso aí eu utilizei o primeiro volume exatamente para isso, para mostrar o Getúlio ainda como estudante
universitário, né, acadêmico de direito, orador da turma, inclusive fazendo um discurso que ele manteve durante muito tempo em segredo, né, inclusive até o final da vida ele manteve esse discurso em segredo, porque quando acadêmico de direito ele era um homem, um anticlerical, né, ferrenho, né, um leitor ateu, leitor de Nietzsche, né, e faz um discurso... Augusto Conte. Augusto Conte, e faz um discurso violentíssimo. Aliás, é uma influência que ele recebe do caudilho gaúcho. Sim, né, exatamente. O Getúlio, quando estudante, ele começa na militância estudantil, fazendo parte do bloco acadêmico castilhista, ou seja, que apoiava Júlio de Castilhos e depois Borges de Medeiros, né, que são exatamente os dois pilares, vamos dizer assim, da formação partidária do Getúlio. Então, quem era Júlio de Castilhos e quem era Borges de Medeiros, para explicar para o ouvinte, para o telespectador. Eles eram os líderes republicanos no Rio Grande do Sul e eram homens profundamente arraigados na filosofia positivista. De Augusto Conte. De Augusto Conte. Ateus. Exatamente. E até para explicar um pouco o traço do seu autoritarismo, para legitimar e para justificar o traço do autoritarismo deles, eles usavam esse verniz filosófico, né, porque Augusto Conte pregava a necessidade, né, de que houvesse o que ele chamava, abre aspas, de ditadura científica, fecha aspas, ou seja... Ele rejeitava a democracia. Ele rejeitava a democracia. E outra coisa, ele rejeitava a política. Né? Eles rejeitavam a política. A política, para os positivistas, era necessariamente um mal, um pântano, onde só prevaleciam os interesses escusos dos políticos. Né? Então, esse discurso da morte da política, esse desdém pelo legislativo no Rio Grande do Sul, o parlamento se reunia, o parlamento estadual, a Assembleia dos Representantes se reunia apenas uma vez por ano para referendar o orçamento do executivo. Ou seja, então é nesse caldo de cultura que o Getúlio é formado politicamente. E esse pensamento, de certa forma, marca ainda os brasileiros até hoje. Sim. Aqui e ali você vê hoje em dia gente falando, não, o sujeito para ser deputado tem que ter curso superior, para ser tal coisa. Exatamente. Né? Eu acho um absurdo o Lula ter sido presidente da República. Exatamente, isso decorre do fato da sociedade brasileira ser historicamente uma sociedade muito excludente, então que se criou esse pensamento, essa perspectiva. Os positivistas diziam exatamente, textualmente isso, que as massas eram ignorantes e que precisavam, por isso mesmo, ser lideradas por pessoas sábias que as conduzisse ao seu destino histórico. Ou seja, o povo não poderia se autogerir e não poderia sair do povo alguém que, para representar esse mesmo povo, esse povo precisaria de um representante das elites, né, para que pudesse, ele sim, trazer o proletariado, né, para o mundo, pro mundo civilizado. Então, se você começar a perceber, a gente está falando de coisas que vão ecoar na trajetória do Getúlio posteriormente, né, com a implantação do governo provisório. Quando o Getúlio, a gente vai falar disso depois, quando estiver falando do segundo volume, mas só para linkar uma coisa com a outra, quando ele chega ao poder, o que é que ele faz exatamente? Ele fecha o executivo, censura a imprensa e manieta o judiciário. Então você tem aí exatamente aquele Getúlio que foi formado junto com aquela ideologia positivista, agora exercendo o poder máximo da República. Uma espécie de rei, sem legislativo, e o judiciário é a minha longa-manos. Isso, é exatamente isso. Né? Porque eles, não é que eles achassem que tinham o direito de fazer isso, eles se achavam no dever sagrado de fazer isso. Eles acreditavam no governo unipessoal, no governo de um único homem e imune às contingências da política, né? O que para ele, a política apenas contaminaria a administração. Então, tinha todo um discurso da eficiência técnica, da eficiência administrativa sobre o fazer político. Né? Essa que vai definir, essa é a liga que vai definir o Getúlio que a gente vai conhecer depois. E aí esse Getúlio que nós vamos conhecer depois é o Getúlio do começo do século XX, saindo da Faculdade de Direito, indo para São Borja, extremamente fiel a Júlio de Castilhos, Borges de Medeiros, exatamente, na linha do velho Manuel Vargas, isso, e que se torna deputado, vai para a Assembleia Legislativa durante 3 mandatos do Rio Grande do Sul, absolutamente fiel ao velho Borges de Medeiros, e com isso se torna o sucessor do Borges de Medeiros. Aí eu tenho uma pergunta para você. Essa trajetória dele mostra todo o pragmatismo que esse ateísmo aportou a ele, né? Ele não tinha pruridos em fazer o que tinha que ser feito, né?
E aí ele vira na verdade era presidente, né? Presidente naquela do ocasião, Estado. do Estado do Rio Grande do Sul, e ele se apropria começa a se apropriar daquilo que tinha sido a coluna Prestes. Qual a importância da coluna Prestes para o Getúlio, presidente, se encaminhar para daí aquele espaço que ele deu? É interessante você acompanhar a trajetória primeiro parlamentar do Getúlio, ou seja, ele lá como um bastião do castilhismo, primeiro na Assembleia dos Representantes, inclusive tem um episódio, né, em que havia a necessidade, depois das eleições no Rio Grande do Sul, a reeleição era indefinida, ou seja, o Borges de Medeiros permaneceu um quarto de século se reelegendo. Fraude eleitoral. Fraude eleitoral, eleições a bico de pena, como Ele era... mesmo comandou o roubo de uma delas. Como era própria a Primeira República, né? Há esse episódio, inclusive é a ele que eu ia me referir, de uma determinada eleição o Borges não ganha, a oposição ganha. Né? Já tinha dado ali a famosa fadiga de material, né? E a oposição ganha. Só que tinha a comissão verificadora da eleição, nomeada pelo governador em exercício. E o Getúlio é nomeado para essa comissão. E a comissão chega à conclusão de que o governador perdeu a eleição, o presidente do Estado perdeu a eleição. E agora? Vamos ter que comunicar a ele. Eles vão ao Palácio Piratini comunicar a derrota ao Borges de Medeiros. O Borges de Medeiros, vocês vieram comunicar a minha vitória? Se antecipa a eles, poxa vida, e agora? Nós vamos voltar e vamos refazer as contas. E eles voltam, refazem as contas e determinam e declaram que o Borges de Medeiros ganhou. Né? Então, assim, o pragmatismo do Getúlio não tinha limites. Né? Esse pragmatismo, e às vezes, inclusive, para assumir posições contrárias àquele que ele havia assumido ontem. Então, no caso da coluna Prestes, isso é muito sintomático. Os discursos do Getúlio, já deputado federal, né, na Câmara Federal, no Rio de Janeiro, contra a coluna Prestes, eram inflamados. Chamava os caras de bandoleiros, de bandidos, de arruaceiros. Né? Os tenentes era uma praga que precisava ser exterminada pelo exército e tal. E o Getúlio vai chegar ao poder apoiado pelos tenentes. Eu queria interromper você e chamar um intervalo para a gente andar no próximo bloco, iniciando nesse movimento que vai desembocar daí com a chegada dele até a presidência da República. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, não saia daí. Voltamos aos estudos da Rede CNT para a sequência do bate-papo com Lira Neto hoje sobre a trilogia do Getúlio. Bom, ele se apropria, depois de fazer forte oposição como parlamentar no Congresso à coluna Prestes, ele depois faz uma incursão inacreditável e se torna aliado e vai fazer a Revolução de 30 com os tenentes. Os tenentes, vários deles, né? Inclusive o Siqueira Campos morre porque foi a Buenos Aires tentar negociar o apoio do Prestes à Revolução de 30 e na volta o avião cai no Rio da Prata e ele vem a morrer. E aí o Getúlio, enfim, ele tenta convencer o Prestes. Ele inclusive manda emissários, inclusive o Siqueira Campos, né, tentar convencer o Prestes a se unir à Revolução, porque o Getúlio chega ao poder através da Revolução com apoio em duas, inclusive é outra contradição interessante, né, que ele chega com duas forças absolutamente antagônicas o apoiando. De um lado, os tenentes, profundamente autoritários, militares, que achavam que o voto também não deveria ser levado em conta, que eles precisavam limpar o Brasil da corrupção, através, inclusive, do uso das armas, se fosse necessário. E, de outro lado, né, os liberais, que achavam que o Brasil também precisava ser consertado, mas pelo rumo da democracia liberal. Então ele junta esses contrários numa única força e tenta convencer o Prestes. Só que o Prestes se recusa a participar, inclusive como comandante da Revolução, era o posto que foi oferecido a ele, né, para que, sob o pretexto de que naquele momento ele estava lendo outras coisas e estava convencido de que o Brasil precisava de uma revolução, não mais uma quartelada como ele achava que ia ser a Revolução de 30. O Brasil precisava de uma reforma, uma revolução, não de reforma, uma revolução comunista. Ele tinha aderido ao marxismo, então ele não entraria, segundo ele, numa revolução que visaria simplesmente a alternância de oligarquias no poder. E aí o Prestes se separa dos seus colegas tenentes, né? Os tenentes aderem ao Getúlio, e o Getúlio começa, junto com os liberais, primeiro a estabelecer a possibilidade de chegar ao poder por meio do voto.
através de uma candidatura que ele percorre vários estados, vendendo a bandeira exatamente de a necessidade do Brasil mudar, né? Isso contagia, de certa forma, a opinião pública. No Rio de Janeiro ele é muito bem recebido. Vai buscar um vice nordestino? Vai buscar um vice nordestino exatamente para poder fazer uma composição com o restante do país, ou seja, o Epitácio Pessoa, né? E aí o que acontece? Né? O João Pessoa, desculpa. João Pessoa. O Epitácio era o tio. Exatamente. O João Pessoa. E aí o que acontece? O Getúlio lança a chapa e o governo lança a chapa oficial, né? Então os dois vão disputar a eleição, de um lado, né, o Getúlio Vargas, né, e de outro lado, né, o Júlio Prestes, ali fazendo ali uma... A elite paulista. A elite paulista, né, porque naquela famoso revezamento da política do café com leite... Os paulistas traíam o acordo. Exatamente, os paulistas traem o acordo, porque era a vez do mineiro, era a vez do leite, né, mas o café se impõe, né, e impõe mais um candidato paulista, e aí é que os mineiros aderem ao Getúlio. E o Getúlio recebe isso de muito bom grado. Detalhe, o Getúlio tinha sido, né, ministro da Fazenda do Washington Luiz, do então presidente da República, né, e escreveu uma carta jurando fidelidade ao Washington Luiz, dizendo que estava com ele e o que ele dissesse era lei. E depois o Getúlio, nesse momento ele já estava articulando a própria candidatura e a traição ao Washington Luiz. Então você percebe que o Getúlio era um homem, inclusive no momento da Revolução, o momento chave da Revolução, tem um episódio que para mim é muito característico, né, do personagem, quando ele manda o Oswaldo Aranha convencer o Borges de Medeiros, o ídolo dele de juventude, a se juntar aos revolucionários. E escreve, depois de muita insistência, aliás, do Oswaldo Aranha, nós precisamos trazer o Borges para a nossa causa. Aí o Getúlio escreve uma carta ali meio a contragosto, pedindo para que o Oswaldo Aranha leve como portador. O Oswaldo Aranha leva e encontra no trem um sujeito que ele tinha visto no mesmo dia com o Getúlio. Ele disse, tem alguma coisa aqui que não está me cheirando bem. E aí ele joga uma verde para o cara e diz, me dá a carta que o Getúlio mandou você entregar para o Borges. E o Oswaldo Aranha com a sua própria carta no bolso. E o cara, que carta? Eu não estou sabendo de nada. E o cara insistiu, pressionado, ele entrega uma carta que dizia exatamente o oposto do que dizia a carta do Aranha. É impressionante, né? Bom, é o seguinte, nós vamos fazer o seguinte, eu vou encerrar agora esse programa e no próximo domingo nós vamos continuar retomando desse ponto, em que o Getúlio perde a eleição para presidente da República e daí inicia o movimento que veio depois a ser conhecido pela história como a Revolução de 30. Que é o começo, inclusive, do segundo também. Que é o começo do segundo, exatamente. Então, uma boa noite, um grande abraço a todos que ficaram conosco até agora. Vamos falando durante a semana pelo www.jogodopoderparaná.com.br e no próximo domingo eu estou de volta aqui com o Lira Neto para entrar por dentro do segundo volume da trilogia do Getúlio Vargas. Até lá. Boa noite, meus amigos. Voltamos pela Rede CNT para mais um Jogo do Poder, continuando com o nosso convidado de domingo passado, o Lira Neto, autor da trilogia do Getúlio. Nós falamos no último programa sobre o primeiro volume, que vai de 1882 a 1930, na Revolução de 30. E o segundo volume começa na Revolução de 30 e vai até 1945, que é do governo provisório à ditadura do Estado Novo. Nós falávamos domingo passado, no finalzinho do programa, sobre aquele episódio em que o Getúlio enceta uma tentativa de atrair o Borges de Medeiros para a Revolução de 30. Ele manda o Oswaldo Aranha com uma cartinha, pressionado pelo Oswaldo Aranha, porque ele não queria fazer revolução coisa nenhuma. Exato. Era o Oswaldo Aranha que queria. Ele escreveu uma carta, como você narra no livro, para que o Oswaldo vá convencer o Borges de Medeiros a aderir à revolução, né, a fazer a revolução. E ele chama um ajudante de ordens e escreve uma outra carta para o Borges de Medeiros, dizendo, olha, está indo aí o Oswaldo Aranha para falar com você. Não leve em consideração. Tentando para te convencer, dizendo que eu quero fazer a revolução, para te convencer a fazer a revolução, mas você não leva isso em consideração, sabe como é que é o Oswaldo Aranha e tal. E aí na ida para
São Borja, né, Para Pedras Altas. para Pedras Altas, para convencer o Borges de Medeiros. O Oswaldo Aranha se dá conta de que o ajudante de ordem também está no trem, e aí você narra que ele chama o ajudante de ordem, cadê a carta que o Getúlio escreveu para o Borges de Medeiros? Aí o Oswaldo Aranha se depara com duas cartas, né, antagônicas. Uma tentando convencer o Borges de Medeiros a fazer revolução, e a outra falando exatamente o contrário. O Oswaldo é louco, não leva em consideração o que ele está querendo aí. Mas, enfim, como é que esse Getúlio indeciso, desse jeito, alça, se lança nessa empreitada e vira um revolucionário? O Getúlio evitou, até o último momento, tomar uma decisão a descer do umbuzeiro, para usar aquela expressão lá que eu utilizo no começo do livro, aquela imagem. Ele adiava as suas decisões, ele postergava o máximo possível para ver a melhor maneira de se inserir naquela determinada circunstância. E no caso da Revolução não foi diferente. Ele foi talvez o último a aderir ao movimento, né? E quando aderiu, foi porque se ele não aderisse, ele percebeu que iria ser atropelado pelo movimento e que não restaria nenhum lugar para ele naquele momento. Então ele, como o governador do Rio Grande do Sul, de onde partiu a Revolução, ele diz: eu preciso não só participar desse movimento, como eu preciso ser o líder político desse movimento. E com toda a sua habilidade, ele se torna esse líder político e faz um início, né, de uma viagem em tons quase épicos, né, saindo de trem de Porto Alegre até chegar no Rio de Janeiro, passando inclusive aqui pelo Paraná. Pois é, ele rouba do Luiz Carlos Prestes todos os companheiros da coluna Prestes e chega no Paraná. Quando ele chega em Curitiba, o nosso governador já tinha saído correndo daqui. Já tinha ido embora, exatamente. Porque Curitiba já estava sob o domínio da Revolução e o governador deu um jeito de escapar. Fugiu. E o Getúlio foi recebido em Curitiba com festa, né? Inclusive as notações dele no diário são muito generosas, muito impressionado com a receptividade e ao mesmo tempo impressionado com a divisão política do Estado, as pessoas já disputando os despojos da Revolução. Então ele vai estacionar em Ponta Grossa, né, exatamente esperando a definição do que estava acontecendo no Rio. Então ele estaciona em Ponta Grossa e fica aguardando as notícias. Inclusive o Oswaldo Aranha é enviado ao Rio de Janeiro porque nesse momento o Washington Luiz é derrubado, né, tem um golpe lá no Rio e assume uma junta militar. E a junta militar fica reticente em entregar o poder para o Getúlio. Na verdade, eles queriam tomar o poder. Eles queriam tomar o poder, chegaram a nomear um ministério e tudo mais. Então, Aranha vai como emissário, com toda a habilidade, para tentar preparar a chegada do Getúlio. E a pressão popular acaba fazendo com que o Getúlio chegue. Ele sai aqui do Paraná para fazer essa missão, Oswaldo Aranha. Exatamente. Aliás, nesse período, está aqui no livro, o Assis Chateaubriand vem visitar como correspondente de guerra, né? Cobria a Revolução, ele próprio. E tem aqui uma imagem dessa passagem do Getúlio pelo Paraná, que é emblemática, que ganhou o Brasil e que é um dos símbolos da Revolução, que é o momento em que uma moça paranaense amarra um lenço vermelho no pescoço do Getúlio. O lenço vermelho era o símbolo da Revolução, mas também dos maragatos lá no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, os maragatos e chimangos eram rivais. O Getúlio, a família do Getúlio era dividida entre chimango e maragato, mas ele era chimango porque o pai era chimango. Então, colocar um lenço vermelho no pescoço era uma heresia para a família Vargas. E o Getúlio se deixa colocar o lenço no pescoço como sinalizando: agora eu também faço parte desse outro grupo. Eu sou tudo e ao mesmo tempo. Então ele que havia feito a pacificação quando governador do estado do Rio Grande do Sul entre chimangos e maragatos, naquele momento coloca o lenço vermelho no pescoço e parte em direção ao Rio de Janeiro, né, com o seu indefectível charuto, agora para tomar o poder no Rio. Eu quero fazer um parênteses pelo seguinte: uma das figuras que eu mais admiro no humor brasileiro é o Aparício Torelli, o Aporelli, o Barão de Tararé, que se torna conhecido como Barão de Tararé, que é da batalha que não aconteceu. Aí a batalha que não aconteceu é a batalha das tropas revolucionárias estacionadas na fronteira do Paraná com São Paulo. Exato. E as tropas paulistas do outro lado. E aí é a batalha programada para acontecer, ia ser uma batalha grande, épica, decisiva. Coisa de 20 mil soldados de cada lado. Coisa ia
jorrar sangue pelo Rio Paraná, mas- pelo Rio Paranapanema. É, E não aconteceu a Não batalha. aconteceu a batalha porque aí o cenário já se definiu, né, favorável à Revolução. Washington Luiz cai do poder, né, a junta provisória assume o comando provisório do país, então acaba não acontecendo a batalha. E o Getúlio, naquele momento, ele podia ter voltado para Curitiba, por exemplo, ou ter ido para São Paulo e de lá pegar um avião para o Rio de Janeiro. Era muito mais rápido, muito mais fácil, garantia que já estava no poder. Mas isso não era o Getúlio. O que o Getúlio fez? Não, vamos continuar de trem. Vamos fazer uma marcha épica. Então, até o sentido épico da marcha do Prestes, ele disse, não, chegar de trem, parando de cidade em cidade, vai criar uma expectativa. Quando a gente chegar no Rio, a gente vai ser recebido de braços abertos, né, e pelos braços do povo. Foi exatamente o que aconteceu. Foi uma comoção a cada cidade, a partir do Paraná até chegar ao Rio de Janeiro, recebia as estações lotadas de gente com bandeiras vermelhas, saudando a Revolução e saudando o Getúlio como um grande salvador da pátria, como um grande salvador da nação. Então, até a chegada dele ao Rio foi milimetricamente calculada. Bom, nós vamos voltar depois do intervalo, falando do Getúlio já no Rio de Janeiro, assumindo a condição, assumindo o catete, né? O Palácio do Catete, presidente da República. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, não sai daí. Voltamos aos estudos da Rede CNT, no Jogo do Poder, no bate-papo com Lira Neto sobre a trilogia do Getúlio, de 1930 a 1945, o segundo volume. Bom, Getúlio chega ao Rio de Janeiro, consagrado pelas mãos do povo, e assume o poder. Eu queria começar a falar sobre o exercício do poder do Getúlio a partir de um dado que vai ser importante na sequência, que é a presença dos militares. Todas as pessoas que leem a biografia do Prestes, do Getúlio, pessoas desse período, se deparam com um dado. Os militares brasileiros se arvoravam nos protetores da pátria, né? E os árbitros dos conflitos. Exato. E, na verdade, eles eram tomados por um espírito muito positivista, mas de um positivismo golpista. O tempo todo. Eles conspiravam, era impressionante como os militares conspiravam. Todo dia era dia de conspiração, desde antes da coluna Prestes, né? Desde a instalação da República. Isso só veio se esgotar plenamente quando se dá o golpe em 64 e quando eles entregam o poder nos anos 80. E aí se convencem de que o papel deles na sociedade brasileira, como em qualquer outra sociedade democrática, é bem delimitado, claro, e parece que é isso que está acontecendo no Brasil hoje. Mas isso marca, né, essa presença dos militares na política, marca esse período do Getúlio de 30 a 15. É correto isso? Perfeito. O Exército, a partir da Guerra do Paraguai, na verdade, ainda lá no segundo reinado, quando ele volta vitorioso da Guerra do Paraguai, ele percebe a importância política também, a força institucional, né, da caserna, do quartel. E eles vão cada vez mais se assenhoreando desse papel autoimposto de árbitro supremo da política. Então, eles que tinham um desdém também muito grande pela política, por causa da formação positivista dos quartéis, né, eles achavam que sempre que havia uma crise política qualquer, eles tinham a obrigação de intervir e assumir o poder, deixando de lado os políticos. Ora, quando Getúlio chega apoiado pelos tenentes, apesar de também apoiado pelos liberais, fazendo essa composição de contrários, os militares vão ser sempre um foco de tensão permanente, né, dentro do próprio governo do Getúlio, porque os militares apoiam Getúlio, mas sempre considerando o Getúlio como uma espécie de preposto da sua própria vontade. Tanto é que os tenentes vão romper com Getúlio logo em seguida. Né? Em 32, os tenentes vão romper com Getúlio por uma série de circunstâncias, porque o Getúlio começa a acenar com a possibilidade de reconstitucionalizar o Brasil. Né? Getúlio percebe que a opinião pública não aguenta viver sob o regime fechado durante muito tempo, com o Congresso fechado, o judiciário de fachada, né, com censura à imprensa. Ele percebe que precisa de uma válvula de escape, liberar um pouco a pressão política do país. E os militares não querem.
Os militares querem a perpetuação da ditadura naquele momento. E dizem, Getúlio, se for para abrir... Aliás, uma ditadura violenta. Violenta. Depois ela vai se agudizar ainda mais, a partir de 38, 37. Mas aí os militares rompem com Getúlio e fazem, né, apoiam inclusive um movimento de sedição em São Paulo, né, a chamada Revolução Constitucionalista, como até hoje chamam os paulistas, ou a Contra-Revolução, como até hoje chamam os getulistas. Né? Então, eles nunca chegaram a acordo, inclusive, nem ao nome do evento. Mas, naquele momento, a Revolução Paulista intensifica a bandeira pela redemocratização, que o Getúlio, inclusive, acelera esse ritmo e acaba convocando uma constituinte e as eleições indiretas. Né? Aliás, de democráticos, esses liberais não tinham nada, eram golpistas o tempo todos, inteiro. Todos, né? Ou seja, eram rótulos que se auto-impunham, mas na verdade de democratas eles não tinham nada, era simplesmente uma disputa por poder. Sim. Eram as oligarquias paulistas que tinham sido defenestradas do poder por meio da Revolução de 30 e estavam novamente querendo, né, o controle da situação. Então, sobre a bandeira pura da volta da democracia, uma pura bandeira. Né? Então, o Getúlio começa a enfrentar essas desavenças com os quartéis desde aí. Tá? E ele consegue redemocratizar o Brasil, né? Ou seja, ele acelera o processo de redemocratização, uma nova Constituição, com eleições... A polaca é depois. A polaca é depois. A polaca é depois do Estado Novo. Nesse momento de redemocratização, uma Constituição democrática, eleita por uma Assembleia Constituinte, o Getúlio escreve no diário dele: essa Constituição democrática é monstruosa. Eu não vou conseguir governar com essas regras valendo. Né? Isso aqui é melhor eu passar o poder para outro do que eu governar sob essas regras aqui. É porque ele não acreditava nisso. Ele não acreditava nisso. Então, o que é que acontece? Ele redemocratiza o Brasil, mas sempre na perspectiva de que o regime precisaria ser fechado a qualquer momento. E quem dá o pretexto para que o regime feche? O nosso amigo Luiz Carlos Prestes. Luiz Carlos Prestes comanda um movimento, a chamada intentona comunista, que o próprio nome é pejorativo, intentona, um intento louco. Né? Ele comanda esse movimento frustrado, que não se segura só se segura durante poucos dias, né? E dar ao Getúlio o pretexto que ele queria para fechar o regime. A velha sombra, a velha ameaça do comunismo querer tomar conta do Brasil, Getúlio disse, olha, se nós não fecharmos o regime, os comunistas irão tomar conta da situação. E aí traz a opinião pública a favor dele, com esse fantasma, e os militares também. E aí ele faz o famoso golpe do Estado Novo, inclusive com base num documento falso, que é o chamado Plano Cohen, né, um plano falso inventado por um integralista, o Mourão Filho, e atribuído aos comunistas. E aí o Getúlio instaura a ditadura de fato, né, em 38, 37, 38, e que vai se estender até 45. E aí o Brasil vive um dos períodos mais tenebrosos da sua história, né, e ao mesmo tempo, como no Getúlio tudo é contraditório, um momento em que o Brasil se moderniza. Aí depois ele tem também o problema com os integralistas, né, do Primo Salgado. Logo depois os integralistas que achavam que iam fazer parte desse novo formato, ajudaram o Getúlio a dar o golpe, achavam que ia participar. Mas o Getúlio jamais governaria com esse tipo de sombra. Então ele disse, não, vou afastar os integralistas e proíbe, inclusive, a existência da ação integralista brasileira. Os integralistas acabam, inclusive, comandando um ataque ao palácio, a família do Getúlio fica sitiada, tem que se defender com as próprias armas, o exército faz vistas grossas. Né? Então, esse momento de muita tensão, um momento de muita violência política, de muita tortura, mas ao mesmo tempo de muita modernização, contraditoriamente, e de atualização e de regulamentação das relações entre capital e trabalho, através da legislação trabalhista. Eu vou chamar um intervalo e aí a gente entra nesse ponto, que aí começa o processo de muitíssimo interessante, que é o lado, o Getúlio do bem, né? Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Retornamos ao Jogo do Poder, para a sequência do bate-papo com Lira Neto. Bom, aí nós entramos no Getúlio do bem. Nós temos o ditador, e a ditadura não foi brincadeira. As pessoas às vezes tentam, os getulistas tentam minimizar, tentam reduzir, né, ser reducionistas em relação a isso, mas foi uma ditadura sangrenta, prendia, torturava os adversários, um horror. E aí vem o Getúlio, né, que eu costumo dizer o seguinte: o Brasil termina a escravidão assim, naturalmente. Aí pega, levanta o tapete e joga para debaixo do tapete aquele
entulho de seres humanos, um contingente enorme de pessoas, e deixa debaixo do tapete. Aí vem a República e ninguém olha debaixo do tapete. Começa a República dos Bacharéis e vem e tal. O primeiro sujeito que pega esse tapete e dá uma olhada embaixo é o Getúlio. Né? E aí vem com as leis trabalhistas e também com o projeto de desenvolvimento de industrialização do Brasil. Sim. Ficou famoso o debate entre o Roberto, o presidente da Fiesp, nessa ocasião, que era o Roberto, me foge agora o sobrenome dele, e o Eugênio Goudin, ou Goudin, sobre os dois com posições exatamente opostas, né? O industrial de São Paulo, querendo fechar o Brasil, produzir, forjar a indústria nacional, e o Eugênio Goudin dizendo, não, isso é um erro. O Brasil é um país que tem uma vocação para plantar, para explorar os recursos naturais e para vender matéria-prima. Não temos que se meter com o negócio de indústria. Deixa a indústria para os americanos, para os europeus, que eles já sabem fazer isso. E o Getúlio aí envereda por o caminho do nacional-desenvolvimentismo e produz uma revolução, né, nesse Sim, aspecto. sem dúvida. Eu só queria atentar para a expressão que você usou, né, o Getúlio do bem. Eu costumo fugir um pouco dessa dicotomia, tem o Getúlio do bem ou o Getúlio do mal, ele era do bem, ele era do mal. Eu acho que isso não é mais complexo, né? Ou seja, o Getúlio do bem... Eu fiz a provocação para você fazer isso, que no teu livro você não cai na provocação. Exatamente. Porque vamos começar pela legislação trabalhista rapidamente. O Brasil que o Getúlio recebe, a partir da vitória da Revolução, é um país convulsionado socialmente. É um país em que as demandas da classe operária estão muito latentes e muito evidentes e em ebulição. Os movimentos sindicais naquele momento estão muito ativos. E o Luiz Carlos Prestes era exatamente, uma das grandes lideranças nesse sentido. Então, naquele instante, o Getúlio tinha que trabalhar com isso. E como é que ele ia trabalhar com isso? Né? Primeiro, ele tinha que desatar o nó e tinha que baixar o nível da panela de pressão. Ele tinha que ter uma válvula ali para eliminar a pressão. E ele foi muito astuto nisso, muito inteligente, né, e muito estratégico do ponto de vista da política. Né. Ele se apropria dessas reivindicações. Ele passa a ele, Getúlio, fornecer esses direitos aos trabalhadores através de uma extensa legislação trabalhista que vai depois ser consolidada na famosa CLT. Né. Então, ele se apropria das bandeiras do movimento sindical, torna o sindicato algo chapa branca, quando ele proíbe o sindicalismo livre e exige que os sindicatos sejam registrados no Ministério do Trabalho, dando origem aos pelegos. Né? Então ele consegue tirar a pressão que estava aí e passa a ser considerado o pai dos pobres. Não porque ele tenha feito isso como um gesto de magnânimo, de benevolência, é um gesto estudado, de uma consciência de que ele tinha um problema grande para enfrentar e que esse era um problema sério, e moderniza essa relação entre capital e trabalho. Até então valia a regra do mais forte. Né? Na guerra entre patrão e empregado, só valia a palavra do patrão. Com a CLT, esse equilíbrio, né, é buscado. Não sem resistência, inclusive, da classe empresarial. Né? Inclusive, o Getúlio tem uma frase que ele diz, né, esses tubarões não estão percebendo que eu estou querendo salvá-los e eles estão contra mim. Ou seja, se eu não faço isso, se a gente não concede direito a essa massa operária, eles vão se voltar contra a gente. Então a gente precisa conquistá-los, conquistar a confiança do trabalhador. Né? Isso também combina com aquela perspectiva positivista que a gente falou anteriormente, no programa anterior, né? De alguém que acha que tem uma visão paternal sobre o proletariado, sobre as massas. Né? Então, ele, ao mesmo tempo que faz isso, ele faz também esse regime de terror, um regime terrível. Né? Os números oficiais dão conta de 7 mil presos políticos naquele momento, no Estado Novo, em determinado momento. Os números oficiais, claro, eram maquiados, o número real deveria ser muito maior, e institucionaliza a tortura como técnica de interrogatório, a delação dos vizinhos sob suspeita de comunismo. Então, se instaura um pavor do comunismo, contra o comunismo, né? E o que alimenta uma certa histeria na opinião pública e que ele vai manter isso durante todo o tempo que estiver no poder. Né? O que é interessante é que, ao mesmo tempo que ele está fazendo isso, ele está mudando as matrizes
os paradigmas da economia, né? Ou seja, um país agrário que sempre tinha apostado na agricultura como principal fonte de riqueza, passa a ter uma perspectiva de industrialização. E ele transforma isso num negócio. Quando ele se instaura a guerra, que Sim. o Brasil é instado a entrar na guerra, ele passa a negociar onde seria mais vantajoso. Exatamente. E aí ele arranca o financiamento de Volta Redonda. Volta Redonda. Exatamente. Tudo levava a crer que o Getúlio ia se aliar ao eixo, ou seja, aos nazifascistas. Então, não só por afinidades ideológicas naquele momento. O comando militar no Brasil era nazista. Era germanófilo. O Dutra, né, que foi ministro da guerra do Getúlio, foi condecorado com a suástica nazista. Né? O Góes Monteiro, que era o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, era germanófilo assumido. Né? Então, o Brasil, tudo indicava, ia aderir à Alemanha, além do que, porque a Alemanha era o principal parceiro comercial brasileiro nesse momento. O Brasil exportava matéria-prima, commodities para a Alemanha e comprava equipamentos, inclusive armas. Então, estava tudo... E o Getúlio, mais uma vez, demora a se decidir publicamente de que lado vai ficar, esperando o momento estratégico de tomar uma decisão. E esse momento chega quando a Inglaterra decreta o bloqueio marítimo e o Brasil não pode mais fazer comércio com a Alemanha. Nós vamos encerrar agora e vamos, a partir desse ponto, continuar no próximo domingo. Você que esteve com a gente até agora, muitíssimo obrigado. Vamos falando durante a semana pelo www.jogodopoderparaná.com.br e no próximo domingo eu estou de volta aqui com o Lira Neto. Uma grande semana a todos. Boa noite, amigos da Rede CNT. Voltamos para mais um Jogo do Poder com o Lira Neto. Nós terminamos o último programa falando do período que foi de 1930 a 1945 da trilogia do Getúlio e esse programa nós iniciamos falando de 45 a 54. É o período mais curto, mas também é tão turbulento quanto os anteriores. E nós falamos aqui do Getúlio na guerra, a opção da guerra, né? O Estado-Maior das Forças Armadas, majoritariamente eram de militares germanófilos, para ser gentil, né? Eram nazistas, não daqueles nazistas da Alemanha, mas nazistas sul-americanos, vamos dizer assim, e o Getúlio é compelido a tomar uma decisão por conta da intervenção dos ingleses no Atlântico, que bloqueiam o Atlântico. O Brasil não consegue mais ter relações comerciais com a Alemanha, inclusive não consegue nem trazer as armas que ele havia comprado da Alemanha. Exato. E aí o Getúlio negocia com os americanos a industrialização, o início da industrialização do Brasil. É uma esperteza, mais uma esperteza do Getúlio, e que marca a história do Brasil. Exatamente. O Getúlio troca o apoio aos Estados Unidos, que significou inclusive a instalação de bases militares americanas no litoral, na costa brasileira, principalmente no Nordeste. O Eisenhower vem ao Rio Grande do Norte. O Roosevelt. Exatamente, vem ao Rio Grande do Norte. Para exatamente acertar os detalhes desse apoio. Por quê? Porque se imaginava que a entrada dos nazistas no continente americano, o ataque nazista ao continente americano... A partir da África, onde eles já estavam. Exatamente, eles já estavam no norte da África. Então, o norte da África seria uma espécie de ponta de lança para atingir o Nordeste brasileiro, dada a proximidade entre as duas costas. E aí os Estados Unidos ficam preocupados com isso e tenta atrair o Brasil para o leque dos aliados, e o Getúlio se deixa atrair em troca, né, do financiamento da usina de Volta Redonda. E aí que tem uma coisa que é interessante notar. O exército também se converte aos aliados, os exércitos, que era germanófilo, sob a perspectiva de que os Estados Unidos iriam modernizar o parque bélico nacional, iria modernizar o exército brasileiro. E com a siderurgia, o Brasil poderia fabricar o próprio aço para fabricar as próprias armas. Então, naquele momento, o panorama muda e o Brasil se torna amigo dos aliados. Do ponto de vista dos americanos, eles não queriam brasileiros na guerra, soldados brasileiros para a guerra, eles não precisavam disso. Não precisavam. Eles queriam questão fazer logística. a geopolítica. Exatamente. Né? E impedir a chegada dos nazistas nas Américas. Exatamente, mas o Getúlio fez questão de construir uma força expedicionária, a FEB, né, e mandar soldados para o front, mandar soldados para a guerra no front italiano, né, exatamente para comprometer ainda mais os Estados Unidos. Os Estados Unidos não precisava. A FEB foi uma força auxiliar,
né, bastante importante, não quero desmerecer a FEB, muito pelo contrário, mas no mapa da guerra, a guerra mesmo estava se dando no centro da Europa e No leste europeu, no leste com a europeu, Rússia, com a União Soviética. As tropas do Brasil eram uma espécie, fazia manter as tropas dos fascistas presas em combates em território italiano. Bom, o fato é que, como todos nós sabemos, os Estados Unidos, os aliados, Inglaterra, França, ganham a guerra e aí acontece a ironia histórica de que o Dutra e o Góes Monteiro, que eram germanófilos, se convertem agora, não vamos dizer assim, cristãos Democratas. novos da democracia, né, e dizem, não podemos mais viver num regime ditatorial, não há mais lugar para ditaduras, agora temos que pregar a democracia. E com Dá o essa, golpe e dá um e tira o golpe Getúlio e do tira o poder. Getúlio do poder. E aí o Getúlio vai para São Borja. Aí o Getúlio volta a ser mais Getúlio ainda, porque ele vai para São Borja e começa toda uma artimanha para voltar ao poder. Exatamente. Eu tento mapear nesse último volume, na maioria dos livros sobre Getúlio, Rocha, a fase de São Borja rende poucos parágrafos, ali uma página talvez, 2 no máximo. Eu tentei, com base inclusive nas cartas trocadas entre o Getúlio e a filha Alzira, ela que tinha ficado no Rio, com uma espécie de embaixatriz do Getúlio, e ele lá em São Borja. São cartas preciosíssimas e o que é mais inacreditável, né, até então intocadas por qualquer pesquisador. Estão à disposição de qualquer pesquisador, só que ninguém tinha ido a elas. E essas cartas são preciosíssimas porque elas contam todas as articulações políticas para a volta do Getúlio. Ele não estava lá isolado, ele estava lá maquinando a sua volta. E um desses momentos de maquinação que eu acho mais interessantes, mais emblemáticos, é o momento em que o Getúlio mede forças com o Adhemar de Barros. O Adhemar de Barros, governador de São Paulo, se coloca como uma grande força política, populista, né? O único homem capaz de enfrentar Getúlio numa possível eleição. E o Getúlio tenta medir forças para saber e leva 3 surras eleitorais em São Paulo, em eleições regionais. E aí o Getúlio percebe, não dá para ir contra o Adhemar, tenho que me aliar ao Adhemar de Barros. E a filha, Alzira, fica furiosa. Diz, mas como você vai se juntar Esse corrupto. a esse corrupto, o homem que que idealizou o lema rouba, mas faz. Patrão, ela chamava o pai de patrão, e pela primeira vez ela chama ele na carta de papai. Ela chama ele de papai. Papai, eu não admito que o senhor se una a um homem do naipe do Adhemar de Barros. Getúlio chama o Adhemar até São Borja, o Adhemar vai e traça-se um pacto. O Adhemar apoia Getúlio na próxima eleição, em troca o Getúlio apoiaria Adhemar na eleição subsequente. E fazem um acordo, um pacto assinado. E a Alzira disse, eu não acredito que o senhor fez esse pacto, patrão. E o Getúlio manda uma carta, não fui eu que assinei, foram meus assessores. Esse papel não vale nada. Então, mais uma vez, ele mostra ali. Aí ele se elege presidente da República. Exato. Aliás, tem uma curiosidade que eu acho que vale a pena a gente falar aqui no programa, não é muito... Concorre com o brigadeiro Eduardo Gomes. Exatamente. E o brigadeiro era um homem bonito, elegante, vistoso, alto. E o slogan era vote no brigadeiro que é bonito e solteiro. Exatamente, mas o brigadeiro tinha tido um incidente no levante do Forte e foi atingido nas partes baixas e corria boato de que ele só tinha um testículo. Uhum. E as mulheres, na campanha do brigadeiro, para arrecadar finanças, faziam o docinho de chocolate redondinho com o granulado. Exatamente. Que veio se chamar depois o famoso brigadeiro. Brigadeiro é porque não levava ovos na receita. Não levava, ou era uma bolinha só. Ou uma bolinha só. Bom, as fofocas da política. Mas ele ganha a eleição, assume a presidência da República e começa um período extremamente conflagrado, que vai até o dia do suicídio. Uhum. Um combate sem trégua da mídia, da imprensa, do Globo, dos Marinho, do Estadão, do Mesquita, Tribuna da Imprensa, Carlos Lacerda, e vão emparedando Getúlio junto com os militares golpistas. Exatamente. Até aquela fatídica, e ele modernizando, mandando criação do Petrobras, BNDES, enfim, todas as grandes estruturas que industrializaram o Brasil foram criadas pelo Getúlio. Né? Incompreensivelmente, a mídia, com o discurso
de anticomunismo e daquela febre, né, moralista de combate à corrupção conduzem o Getúlio àquele desfecho. Aí, Rocha, a gente tem que entender um negócio muito interessante, uma determinada sutileza que às vezes passa batido nas avaliações que se fazem sobre esse segundo momento do Getúlio no poder. O Getúlio lá atrás, como a gente viu nos programas anteriores, o Getúlio tinha no espectro político, ele tinha uma localização muito mais à direita, uma afinidade muito mais com o nazifascismo, por exemplo, daí a ditadura do Estado Novo e tudo mais, terrível ditadura do Estado Novo. Mas nessa nova configuração do pós-guerra, na Guerra Fria, né, defender o Estado interventor, defender o Estado gestor, o Estado que não abdica do seu papel como indutor do desenvolvimento, agora não era mais associado à direita, era associado à União Soviética, era associado ao planejamento soviético, era associado à esquerda. Então Getúlio, num passe de mágica, né, é catapultado dessa posição de direitista para de esquerdista. E isso movimenta os quartéis. E o que é mais curioso notar é o seguinte: quem financiou a eleição do Getúlio Vargas em 50 foi o grande capital, foram os industriais, que foram beneficiados pela ditadura do Estado Novo. Evaldo Lodge e Roberto Simons, que eu tinha... Porque eles pregavam o Estado mínimo, eles pregavam a mão invisível do mercado, o Estado que não pode se meter com outras coisas a não ser o básico, né? Eles pregavam isso, mas foram beneficiados pela política desenvolvimentista do Estado. Então era uma contradição ali que eles nunca trataram de discutir muito a fundo. O fato é que a mídia embarca também nessa mesma onda, tem todo um clamor do fantasma do comunismo, né? Mais uma vez, esse fantasma que o Getúlio tinha utilizado a favor dele lá atrás, durante a ditadura do Estado Novo, se volta contra ele porque agora ele parece ser comunista, e agora ele parece ser socialista. Então o que acontece? Aí começam a pipocar escândalos de corrupção. Eu vou ter que interromper você, porque nós vamos ter que ir para o intervalo e aí nós voltamos a falar dessa questão da corrupção no governo do Getúlio Vargas. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, não saia daí. Retornamos aos estudos da Rede CNT, no Jogo do Poder, hoje recebendo o Lira Neto, falando sobre a trilogia do Getúlio. Bom, você falou de por que o anticomunismo se volta contra o Getúlio, do qual ele tinha se beneficiado durante o Estado Novo. E a questão do discurso moralista, entra a tal da moral da UDN e do Carlos Lacerda. E tudo muito artificial, porque no governo do Getúlio não aconteceu nada que não tivesse acontecido em outros governos, né? A corrupção, ela frequenta o poder em qualquer lugar do mundo. Ela é endêmica no Brasil. Ela é endêmica ao poder, né? Agora mesmo, na Espanha, está lá o PP envolvido até o pescoço com episódios de corrupção. O primeiro-ministro de Portugal estava preso até poucos dias, o José Sócrates. Enfim, o sistema financeiro internacional é muito corrupto, né? No mundo inteiro desde sempre. Mas aí isso é apropriado como um discurso, né, contra o governo do Getúlio, e é por aí que eles vão. O Carlos Lacerda era um sujeito muito curioso. Inclusive ainda está faltando uma grande biografia do Carlos Lacerda, um personagem fascinante, porque era o tremendo de um mau caráter, mas um sujeito brilhante, inteligentíssimo, de uma retórica sedutora. Eu que sou antilacerdista, convicto, quando eu escuto os discursos do Lacerda, ele quase me convence, ele quase me seduz, né? Tamanho era o poder de oratória. E ele começou a utilizar, naquele momento, a nascente televisão como forma de divulgação dos seus discursos. Então ele junta esse pavor que a classe média sempre teve de qualquer coisa que cheire a comunismo. Getúlio era o mais anticomunista, a gente viu nos programas, eu mostro no livro que ele era um anticomunista ferrenho, né? Então começa a acusar o Getúlio de comunismo e junta-se a isso outra coisa que é muito fácil de mobilizar a classe média: o discurso moralista contra a corrupção. Então junta-se essas duas bandeiras, contra o comunismo, contra a corrupção, e começam a descobrir escândalos, fabricados alguns, outros reais, outros amplificados, e a mídia, a imprensa da época, se torna contra o Getúlio em peso. Caixa de ressonância. Né? Caixa de ressonância. E o único jornal que era uma voz dissonante nisso era a Última Hora, do Samuel Weiner. O que é que acontece?
A oposição consegue instaurar uma CPI no Congresso para apurar de onde vinha o dinheiro da última hora. E se descobre que o dinheiro da última hora vinha do Banco do Brasil. Portanto, isso é tratado com ares de escândalo, ok, justíssimo. Só que o governo consegue instalar uma outra CPI, uma CPI paralela, para investigar todos os outros jornais. Lógico, porque o Roberto Marinho levava muito dinheiro, não, aí é que tá. devia, né, os dados, Assis Chateaubriand. Exatamente, os dados da CPI, levantados pela CPI e citados no livro, mostram que todos os jornais, inclusive o Globo, inclusive a Tribuna da Imprensa do seu Carlos Lacerda, vivia sustentado nas tetas do Banco do Brasil. Agora, se você faz uma vista, um garimpo nos jornais de época, como eu fiz, não se noticiava a segunda CPI, só se noticiava a CPI da última hora. Então, o que acontece? Aí se instaura aquela histeria coletiva em torno de uma bandeira de um moralismo seletivo. Só vale o que as denúncias contra um, contra outro não vale. A gente parece que a história parece que se repete como farsa, mas tudo bem. Então, o que acontece? Nesse momento, Getúlio é acuado. E acontece o estopim do final dessa história é quando ocorre o atentado ao Carlos Lacerda, na Rua Toneleiro, né? E as investigações apontam para gente muito próxima ao Getúlio e, ao que tudo indica, eu mostro todas as possibilidades desse atentado, inclusive todas as lacunas da investigação. Entre as lacunas, o fato de o prontuário do Hospital Miguel Couto, onde o Carlos Lacerda deu entrada com ferimento no pé, a bala, ter sumido, desapareceu. Outra lacuna, o Lacerda se recusou a entregar a sua própria arma para a polícia para ser periciada. E o Armando Falcão cita naquele livro dele Tudo a Declarar, sei que Armando Falcão não é uma fonte muito digna de confiança, mas é o Armando Falcão que cita, que o Lacerda naquele dia o procurou e disse: eu acho que eu matei o Major Vaz. No tiroteio com o capanga, eu acho que a bala que varou o peito... Ele estava sem óculos. Né? Exatamente. A bala que varou o Major Vaz pode ter sido da minha arma. E o Lacerda, no seu livro de memórias, diz que se recusou a entregar a arma, assume que se recusou a entregar a arma, segundo ele, temendo que pudesse incriminá-lo. Outro detalhe, o Lacerda aparece com o pé engessado, sai do hospital com o pé engessado. Ora, a bala do pistoleiro era um 45. Eu não sou anatomista, eu não sou médico, traumatologista, mas nós sabemos que um disparo de um 45 no pé de um ser humano estraga tudo. Estraga tudo. E ele conta que depois de ser atingido, entrou em casa, subiu uma escada pela garagem, saiu e continuou atirando no pistoleiro. Então, são uma série de lacunas. Sim. O fato é que é evidente que o atentado é real e que o beijo... que o Gregório Fortunato, o Gregório Fortunato estava envolvido nisso. Agora, só para fechar esse bloco, tem uma coisa que não paira dúvida em nenhum livro, nada. O Getúlio não tinha nenhum envolvimento pessoal com isso. Olha... Né? Isso parece claro. Mesmo os antigetulistas mais radicais, e eu não sou um getulista, né? Procuro manter no livro, você é testemunha disso, a isenção possível em relação a um personagem tão controverso, né? Mesmo os antigetulistas defendem que não havia envolvimento pessoal do Getúlio nesse atentado específico. O Gregório Fortunato era um cão fiel, que aí, nesse caso, acabou sendo mais realista do que o rei e comandou uma ópera bufa, desastrada. O Getúlio era muito mais astucioso do que simplesmente nós vimos... Mandar dar um tiro em alguém. Essa não era o modus operandi do Getúlio. Perfeito. Agora, não é exatamente esse episódio que atinge de frente o Getúlio, o negócio do tiro. Porque o tiro você manda apurar, alguém da minha guarda pessoal resolveu tomar uma atitude maluca, deslocada, né? Mas o que fere ele mesmo são as relações do Gregório Fortunato com o Maneco Vargas. E é isso que torna a situação do Getúlio politicamente insustentável, mas nós vamos falar no próximo bloco. Depois dos comerciais, não saia daí.
Voltamos no estudo da Rede CNT para a sequência do Jogo do Poder de hoje e finalizando a trilogia do Getúlio com Lira Neto. Bom, eu referi aqui que as relações do Gregório Fortunato com o Maneco Vargas é que vão atingir o Getúlio em cheio. Mas mesmo assim, nesse episódio, fica também absolutamente claro que não tem nenhuma participação pessoal do Getúlio nessa relação do Gregório com o Manuel Vargas. Mas parece que o golpe já estava dado. Aliás, o episódio do atentado ao Carlos Lacerda, tudo isso foi o pretexto. A coisa estava armada, né? Os militares estavam... Inclusive o vice-presidente da República parece que estava envolvido na conspiração. Sim, o próprio vice-presidente, Café Filho, claramente conspirou. Bom, o fato é o seguinte, Rocha, quando o Gregório é preso, né, com todas as investigações apontam para ele, se estabelece aquela República do Galeão, aquele tribunal de exceção em pleno regime, naquele momento democrático, em que invadem, inclusive, com o consentimento do Getúlio, invadem os porões do Catete, os quartos e tudo mais, e levam o arquivo do Gregório. E nesse arquivo constava uma nota, um recibo de venda de uma fazenda do Maneco, filho do Getúlio, para o Gregório. E o Carlos Lacerda, nós sabemos como é que é a indústria do vazamento, o Carlos Lacerda tem essa informação vazada para o jornal dele. E aí ele publica na primeira página o recibo. O Getúlio, ao ler o jornal de manhã, esses são os relatos de várias testemunhas e das próprias anotações pessoais dele, ele disse: isso não é verdade. Meu filho não fez isso, meu filho não vendeu a fazenda para o Gregório, porque o Gregório não tem dinheiro para comprar uma fazenda. Não faz sentido isso aqui. Segurança do palácio. Segurança do palácio. Chefe da minha guarda pessoal. Isso não pode estar acontecendo. E aí o Maneco estava em Paris. Volta e confirma. Estava na lua de mel em Paris. O Getúlio disse: peça ao Maneco para encerrar a viagem de lua de mel e volte, porque eu quero fazer uma pergunta a ele. Simples. Isso aqui é verdade ou não? E o Maneco volta ao Brasil e tem 4 testemunhas, inclusive o Tancredo reconstruiu esse episódio, né? A Alzira, filha do Getúlio, o Oswaldo Aranha reconstruiu esse episódio. E o Maneco chega e o Getúlio, ele entra no gabinete do Getúlio e o Getúlio só faz uma pergunta: Maneco, isso aqui, você vendeu ou não a fazenda para o Gregório? E o Maneco diz: vendi. E o Getúlio pergunta automaticamente: e com que dinheiro o Gregório comprou a tua fazenda, Maneco? E aí o Maneco já trazia uma explicação, uma justificativa por escrito, que está guardada no acervo do Getúlio e eu reproduzo no livro. O Maneco tenta se explicar da seguinte maneira: ele tinha se candidatado, estava com dívida de campanha, então precisava pagar as contas. E precisava então se desfazer de um patrimônio, e esse patrimônio era a fazenda. E ele vende a fazenda, não encontra primeiro comprador, e o Gregório diz: eu compro. E ele faz a pergunta: com que dinheiro, Gregório? Ele diz: eu arranjo. E o Gregório arranjou. Como? Com um empréstimo num banco público, avalizado pelo João Goulart. Então o Getúlio disse: isso não é justificativo, isso é uma confissão de culpa. O meu filho, para pagar uma dívida de campanha, se desfaz de um patrimônio, vende para o meu chefe da segurança que não tem dinheiro e consegue dinheiro público autorizado pelo meu ex-ministro do Trabalho. Que é o João Goulart. Aí ele diz: de fato, o Lacerda tem razão. Nós estamos no mar de lama. Então isso, para o Getúlio, para mim foi, eu como biólogo, trabalhei anos da minha vida, 6 anos de regime de dedicação exclusiva, estudando esse personagem. Nesse momento, para mim, o Getúlio acusou o golpe. Nesse momento, ele começou a morrer. Ele foi à lona. Né? Então, e logo depois, dias seguintes, ele prepara os rascunhos da Carta Testamento, né, que é encontrada nos seus papéis por um ajudante de ordens e que leva à filha: Dona Alzira, olha o que seu pai escreveu. E ela fica preocupadíssima, né, e leva ao pai a carta e diz: pai, o que significa isso? Patrão, o que é que significa isso? E ele diz: não, isso é uma bobagem, isso não é nada, isso é só um delírio. E o Getúlio entrega esses rascunhos para o Maciel, que escreve o texto que a gente conhece da Carta Testamento. Então, caros telespectadores, a famosa Carta Testamento não foi escrita pelo Getúlio, não foi batida a máquina pelo Getúlio, porque ele sequer sabia bater a máquina. E ele naquela noite,
no dia você narra no livro Os a cena, os militares ele saindo do quarto, os militares vão até ele, dizer que ele estava deposto, né? Aí ele sai do quarto, vai para a biblioteca, o Maneco estava dormindo, a Alzira tinha descido para atender alguma coisa, enfim, ele ficou sozinho. Exato. E nessa ida para a biblioteca, ele volta para o quarto e provavelmente foi pegar a arma, né? E às 8h30 da manhã se ouve um tiro no Palácio do Catete e a família entra e o Getúlio estava com o peito atravessado por uma bala. E esse gesto dele contém aquela sanha brutal, violenta da mídia, aquele massacre absurdo que a mídia fazia sobre ele. Apesar da carta-testamento não ter sido redigida por ele, mas sob as instruções dele, inclusive o Maciel achou que estava escrevendo uma carta de resistência. Se você lê a carta-testamento com essa possibilidade de o Getúlio ser morto por alguém, pelos militares invadindo, ela cabe perfeitamente como uma carta de resistência. E engana o Maciel. Maciel escreve uma carta de suicida pensando que está escrevendo uma carta de resistência. Mas o fato é que a carta foi tão eloquente e o gesto do Getúlio tão calculado, eu mostro isso no livro, que ao longo da vida, a partir de 30, ele escreveu pelo menos 5 mensagens de suicida, sempre que estava numa situação limite. Mas nesse momento, em 54, era o último momento, ele já tinha chegado, já estava imprensado na parede e não tinha mais saída. Já estava com a idade que não tinha mais. E ele ia sair do palácio preso. Ele saía preso pelos militares. Ele jamais se permitiria passar para a história, ele que tinha esse senso de posteridade, que fica marcado exatamente pelo fato de guardar tudo o que escrevia, né? Tem um acervo fantástico à disposição dos seus pesquisadores, seus biógrafos. Ele tinha compreensão de que aquele gesto neutralizaria os seus adversários que já estavam com o golpe em andamento. Como de fato neutralizou. O golpe só foi acontecer em 64. Exatamente. Os militares, diante do clamor público, diante da comoção pública, os militares tiveram que recuar e fazer com que a sucessão se estabelecesse pelos ritos constitucionais. E o que acontece? Assume o vice, depois elege-se Juscelino Kubitschek. Que herdeiro do Getúlio, depois o Jango chega à presidência e vai ser deposto, sintomaticamente, o herdeiro político do Getúlio vai ser deposto pelos mesmos militares que assinaram os manifestos contra Getúlio em 54. Curiosamente, o Jânio Quadros rouba o discurso do Carlos Lacerda. Se elege presidente da República com uma vassoura na mão. Não, é o Jânio. O Jânio. Isso. Engraçado como isso funciona no Brasil, né? Exato. Em 89, o Collor se elege, segundo o Roberto Freire, com aspirador de pó na mão. Não era a vassoura, era o aspirador de pó. O discurso anticorrupção volta a frequentar a agenda brasileira, né? Porque a gente... Agora, uma coisa que eu acho que a gente poderia deixar agora exatamente nesse final, eu fico muito preocupado com essa polarização que a gente assiste hoje na política nacional, uma polarização, inclusive, que é muito decorrente... Estéreo, né? Muito decorrente do que aconteceu em 50, esses dois projetos de poder, um projeto de poder que acredita no Estado administrador, nacional desenvolvimentista, outro que acredita na suposta mão invisível do mercado, essa polarização vem de lá, né? Mas hoje ela assumiu uma radicalidade incompatível com a elaboração de um pensamento democrático e político mais consistente. Hoje a gente assiste a um empobrecimento do discurso político, ao não diálogo. E, para mim, a maior manifestação do não diálogo, a maior ilustração que eu posso dizer para você sobre o não diálogo é o tal do panelaço. Quando você não quer ouvir o que o outro tem a dizer e bate panela. Aliás, as panelas cheias, né? Porque as vazias não estão sendo batidas. Muito obrigado por você ter vindo aqui. Vocês estiveram conosco até agora. Muitíssimo obrigado. Vamos conversando durante a semana pelo www.jogodopoderpanamá.com.br. No próximo domingo eu estou de volta aqui. Um grande abraço a todos.